A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire e eu já vou te convidar para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Se você gosta de conteúdo bíblico, se inscreve aqui no canal, por aqui tem vídeos todos os dias. Vamos começar fazendo a leitura do versículo 1 do capítulo 10. O título desse capítulo está escrito A Missão dos 12 Apóstolos. Vamos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui podemos ver que Jesus, ele chamou os discípulos, mas ele não mandou os discípulos ir antes de capacitar cada um deles. Durante toda a trajetória de Jesus com os discípulos, ele os ensinava, corrigia e encorajava para fazerem o ide do Senhor e pregar as boas novas. Versículo 2 diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o canaanita, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Observando esses nomes, eu percebi que entre os discípulos de Jesus tinham homens que, aos olhos da sociedade, não seriam dignos de estar ali com Jesus. Por exemplo, Mateus. Mateus, ele era publicano, mas os publicanos eram considerados o mesmo nível que os pecadores. Tanto é que tem um versículo no capítulo 9 que os fariseus, eles questionam aos discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sentado à mesa com publicanos e pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 11 diz assim: E os fariseus, vendo que Jesus estava sentado à mesa com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Outro exemplo entre os homens que foi escolhido por Jesus é Simão, o canaanita. Ele não era um judeu, ele era da terra de Canaã. Então ele era um estrangeiro. No Antigo Testamento, os estrangeiros, eles não podiam fazer parte do povo de Deus. Tanto é que os homens israelitas, eles não podiam tomar para si mulheres de outras terras. Então, aqui nós podemos ver que Jesus veio para mudar essa realidade. Então, Jesus nos alcançou com a sua graça salvadora. Através da morte de cruz de Jesus, nós podemos ser livres e salvos. No versículo 5, nós vamos ver Jesus tendo o cuidado de dizer para os discípulos por onde eles deveriam ir e por onde eles não deveriam ir. Versículos 5 e 6, Jesus diz: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Versículo 6, Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No primeiro versículo do capítulo 10, Jesus dá autoridade aos discípulos sobre toda enfermidade e todos os espíritos malignos. Aí aqui no capítulo 8, no versículo 8, Jesus diz aos discípulos: Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus não mandou os discípulos irem sem antes capacitar os discípulos. Primeiro, Jesus preparou eles para depois enviá-los e dizer o que eles deveriam fazer. Essa missão que Jesus deixou aos discípulos, eles já completaram a parte deles. Agora é a nossa vez de fazer nossa parte. Você sabia que você também tem um chamado? Sim, e essa palavra aqui é para você. A palavra de Deus diz que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E eu sei que às vezes não nos sentimos capazes de fazer o ide do Senhor, de fazer aquilo que Jesus nos chama
para fazer, mas assim como os discípulos receberam instruções e ensinamentos de Jesus para um melhor desempenho na obra do Senhor, nós também somos capacitados por Deus. Existe a fase de aprendizado. Nessa fase, devemos estar empenhados em buscar a presença de Deus constantemente. É nesse tempo de busca que vamos receber do Senhor a capacitação necessária para exercer o chamado do Senhor. Nós somos discípulos de Jesus. Não devemos focar no que chamam de ministério, chamado, entre aspas, mas devemos focar em exercê-lo com excelência e obedecendo os princípios da palavra de Deus. Eu digo isso porque as pessoas nos dias de hoje estão focadas demais em crescer, que andam correndo atrás de palcos e fama, buscando glória para si, e acabam se esquecendo que o chamado do Senhor é para anunciar o reino de Deus. As pessoas precisam entender que anunciar o Evangelho nos coloca em lugar de testemunhas de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 17, diz que Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós é manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então nós somos a Igreja de Cristo e representamos Ele aqui na terra. A nossa missão é levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, assim como Ele nos manda em Sua palavra. Mas Jesus não disse que seria fácil, Jesus não disse que seria uma missão fácil pregar o Evangelho. Mateus 10,16, Jesus diz aos discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No versículo 17, Jesus diz: Tenham cautela com os homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. No versículo 18, Jesus deixa bem claro para eles que eles seriam entregues nas mãos dos governadores e reis e que eles seriam testemunhas do Evangelho de Cristo para nós. Se você está ouvindo essa mensagem e sabe que tem um chamado, não ignore o chamado de Deus. Existem pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Existem vidas que serão edificadas através dos louvores que sairão dos teus lábios. Não ignore o chamado de Deus. Jesus está te preparando para um novo tempo. Primeiro, Ele vai trabalhar em você, te preparando e te capacitando. Depois Ele fará de você um instrumento usado pelo Espírito Santo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e envie essa mensagem para alguém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.